forte, determinação. Através da determinação é que eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Através da determinação. Daniel, aleluia. A Bíblia diz no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, aleluia, Daniel disse que não ia se contaminar com o manjar do rei, trazendo para a vida espiritual aqui nessa noite, aleluia. E o que eu quero saber, sobre Daniel, determinação, aleluia, pregador Júnior, nessa noite eu quero dizer para você, manjar, quantas das vezes aí Satanás tem colocado, eu posso dizer, uma salada de qualquer jeito. Quando você faz uma salada, você bota todo tipo de tempero. É assim que Satanás está pegando muitas pessoas hoje aí. O demônio da prostituição tem fazendo sucesso nessa noite. Eu vou entregar tudo que Deus está mandando, tudo que Deus colocou no meu coração, eu vou falar aqui nessa noite. Aleluia. O demônio da prostituição, ele tem tanto fazendo sucesso no Brasil. Tem sim, é tanto jovem hoje caindo em prostituição, é tanto jovem hoje caindo, jovem que começa a cantar, jovem que começa a pregar, jovem que começa a adorar o Senhor Jesus Cristo, mas vem o pecado, vem a prostituição e eles caem, não sei porquê, e hoje estão chorando, decepcionados. Jovem, eu tenho um conselho para você nessa noite, por favor, não faça isso. Satanás, aleluia, o manjar de Satanás, determinação. Daniel teve que ter determinação para não comer aquele manjar, aquele rei. Todos os jovens que não tinham compromisso com Deus comeram aquele manjar e beberam do vinho do rei. Todos os jovens que não tinham compromisso com o eterno Salvador Jesus Cristo se contaminou com aquele manjar. Todos os jovens que não tinham livre acesso diante de Deus, que não estavam seguros, aleluia. É assim, dessa maneira. Jovem que hoje não ora, jovem que não paga o preço, quando vê uma tempestade, ele já está chorando e dizendo: não vou aguentar, meu Deus, é tanta prova. Jovem que não ora, jovem que não paga o preço, quando vê uma tribulação bem pequenininha, ele já começa a dizer: ah, meu Deus, é tanta prova, eu não aguento, eu não quero viver dessa maneira. Para com isso, aguenta, não se desespere, aguenta, ataca. Meus queridos e amados irmãos, Satanás tem colocado um manjar aí para oferecer para outro jovem hoje, aleluia, não tem determinação. Determinação é você dizer: eu não quero essa porcaria, eu não quero a porcaria desse manjar. Daniel estava dizendo para aquele rei, para que aquele rei possa observar o que Daniel queria dizer. Daniel queria dizer: eu não quero essa porcaria de manjar, eu não quero essa porcaria dessa comida, eu não quero a porcaria desse vinho, eu não quero a porcaria, porque Deus tem melhor para mim. Deus tem melhor. Jovem, Deus tem o melhor para você aqui nessa noite. O mundo não te oferece nada de melhor. Aqui dentro é melhor. É melhor. Só quem acredita, levante a mão. É bem melhor. Ele me cantará, afastou, me cantará, manai. É bem melhor. Determinação. Daniel teve que ter determinação em dizer: eu não quero essa porcaria, eu não quero. Quantos jovens hoje por aí têm gastado seu tempo com coisas passageiras? Quantos jovens hoje por aí têm gastado o seu tempo com as coisas, aleluia, que não convém à santidade de Deus? Quantos jovens hoje por aí têm deixado de ler a Bíblia Sagrada para estar em revista? Quantos jovens por aí têm deixado de orar para estar fazendo outras coisas? Tantos jovens estão, aleluia, querendo manjar que o rei. Tantos jovens por aí estão aceitando, pastor, o manjar do rei. Meu Deus do céu, é tanta prostituição, aleluia. Tem crente que não tem mais azeite e a meia-noite está chegando. Tem crente que não tem mais azeite por causa que estão aceitando o manjar lá do mundo. Porque crente não tem mais azeite, porque o azeite está acabando, porque estão aceitando as iguarias desse mundo, está aceitando tudo que não presta, está se acumulando. Mas nessa noite esse espírito vai sair queimado pela glória do Senhor, porque Deus passou por aqui. Deus te levantou para fazer a diferença neste Brasil. Deus te levantou, jovem, para fazer a diferença,
diferença para fazer a diferença em outro jovem. Aleluia. Daniel teve que fazer a diferença dentro daquele lugar. Daniel teve que fazer a diferença dentro daquela nação. Daniel teve que fazer a diferença dentro daquele ambiente. Aqueles queridos lá de pornografia, moral e aqueles vídeos. Não, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Era pra caralho, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Eu sou crente. A identidade da igreja é santidade. A identidade da igreja é caráter. A identidade da igreja é santidade. É santidade, é santidade. Quem tem identidade, quem tem identidade grande, quem tem, levanta a mão assim. Ai, a tua canta lá. Deixa eu falar aqui nessa noite. A identidade da igreja, pastor Medeiros, é santidade. É santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Tá faltando na igreja. Tá faltando na igreja. Quando alguém chegar para você e diz: minha jovem, aleluia, quando lhe vê com a saia comprida, alguns vão dizer vista uma saia curta, veste uma saia que mostra a sua coxa, mostra a sua coxa, é tanta nudez, aleluia. Querido, uma história de um pastor. Ele estava pregando em uma cidade e aquela jovem estava com a saia tão curta. Ele disse: vem aqui, jovem, o demônio da pomagia está na tua saia, o demônio está na tua vida. Eu não sei. E aquela jovem disse: você está mentindo. Não. Quando ele tocou a mão naquela jovem, ela caiu, porque não sentiu a presença do Eterno. Aonde o demônio sente a presença de Deus, não fica. Quando alguma jovem chegar para você e diz: usa uma saia que mostra tuas costas, diga: não, eu sou crente, eu tenho identidade, eu quero morar no céu. Crente que quer morar no céu não se contamina com o manjar do rei. Não se contamina com o manjar do rei. Crente que quer morar no céu, crente que quer gravar DVD, crente que quer gravar CD, tem que se colocar na presença do Eterno, tem que se colocar na presença do rei. Não se contamina. Não se contamina com o manjar do rei. Não se contamina com o manjar do rei. Determinação. Diga para irmão da toda determinação. Determinação. Coloca a determinação na minha mão aqui. Diga para mim agora. Determinação agora. Determinação. Vem para mim, meu irmão. E assim, coragem. Me dê coragem, Deus. Que a coragem possa vir para a minha mão aqui agora. Que a coragem possa vir para cá agora. E se Deus me dê fé, Senhor, me dê fé. Venha para minha mão agora a fé. Feche suas mãos agora, feche suas mãos. E diga assim, coloque no seu coração, no seu seio, no seu peito. E diga assim: Deus, eu recebo determinação. Deus, eu recebo, Pai. Coragem, Deus. Coragem, Deus. Para fazer missões. Alguns estão chorando, vai. Alguns estão chorando em minha espera, Pai. Você diga assim: Deus, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia os cativos. Envia meus oprimidos, meu Pai. Não deixe eu querer o manjar do rei. Abençoe meu ministério, Pai. Envia minhas nações que precisam de Ti. Pai, me dê um som novo nessa noite. Me dê um coração novo. E esse Espírito Santo, renova meu coração. Se algum dia eu pequei contra Ti, se algum dia eu aceitei o manjar do rei, me dê uma chance outra vez nessa noite. Eu quero cantar aqui nessa noite. Enquanto eu canto, você vai orar, Deus. Quer que a banda me ajude?